Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos esta noite. Nós vamos prosseguir nosso culto ao Senhor. Dentre tantas coisas que já temos feito ao nosso Deus, nós agora iremos nos colocar diante da palavra do Senhor e com a mesma reverência que nós oramos, com a mesma reverência que nós cantamos, com a mesma reverência que nós ofertamos ao Senhor, nós vamos também nos colocar diante da palavra para sermos abençoados e edificados pelo nosso Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa exposição do livro de Juízes, já há mais ou menos aí um mês, que nós não pregamos em Juízes. Em julho tivemos alguns domingos fora, ou por viagem, ou por questão de saúde. E na semana passada o nosso irmão reverendo Bruno esteve conosco. Mas hoje nós vamos retomar e nós vamos iniciar um novo ciclo apresentado no livro de Juízes, que é a história de Jefté. Nós iniciamos no último sermão sobre Juízes, apresentando um contexto histórico daquilo que estava acontecendo. E hoje nós vamos prosseguir em entender como as coisas caminharam em Israel e aprendendo assim como as coisas devem ou não caminhar na nossa vida também. Livro de Juízes, capítulo 10, nós leremos os versículos 17 e 18 que encerram o capítulo 10 e entraremos no capítulo 11 até o versículo 28. Como nós temos lembrado, como temos feito, essas narrativas de Juízes são um pouco longas, mas fazem parte da própria estrutura do livro e são a nós muito instrutivas também. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 28 do capítulo 11. Os irmãos podem permanecer assentados, eu farei a leitura e os irmãos me acompanham. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que viestes a mim a pelejar contra a minha terra?
Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiado em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitava. Tomou posse todo o território dos amorreus, desde o Arnon até ao Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Até aqui a leitura. Que o Senhor, como nós já oramos, nos abençoe e nos edifique por meio da palavra do Senhor. E o tema do nosso sermão nessa noite, da mensagem, é uma liderança eficaz, uma liderança necessária sobre a vida dos crentes. Irmãos, eu tenho certeza que muitas vezes durante a nossa vida nós somos surpreendidos por coisas que nós não dávamos nada por elas, seja coisas ou seja pessoas, e que no final das contas se revelaram muito positivas a nós. Existem pessoas que talvez a um primeiro momento nós talvez até não tenhamos sido simpáticas a elas, ou não gostamos muito, mas que no final das contas acabaram virando grandes amigos, pessoas do nosso convívio íntimo. Talvez alguns de nós entrou em um determinado curso, pensando assim que talvez aquele estudo, aquele trabalho não era algo que mexeria tanto conosco, mas no final das contas acabaram descobrindo a grande vocação da sua vida. Talvez um emprego que a gente entra porque não há outra opção, e no final das contas, o emprego, em vez de uma única opção, se torna um bom ambiente para o nosso desenvolvimento profissional. Ou mesmo, irmãos, quem sabe algum de nós aqui não está casado com alguém que à primeira vista pensou assim: eu nunca vou me casar com essa pessoa. Mas no final das contas, o Senhor dirigiu as coisas para que nós estivéssemos casados com quem nós estamos. O fato, meus irmãos, é que muitas vezes coisas que nós não damos nada por elas se tornam positivas na nossa vida. E por que isso acontece?
Porque nós somos, como seres humanos, principalmente como seres humanos caídos em pecado, nós temos uma facilidade muito grande em ver e perceber as coisas negativas, sejam de pessoas, sejam de coisas, seja de trabalho, seja de qualquer situação. Nós somos muito rápidos em avaliar aquelas coisas que nos desagradam, mas nós somos, de certa maneira, muito vagarosos em avaliar coisas que talvez sejam boas, características que sejam positivas, coisas que podem nos abençoar. E eu falo isso, meus irmãos, porque muitas vezes, e de maneira muito especial na nossa vida espiritual, seja necessário que nós nos coloquemos debaixo de liderança, que a uma primeira vista não é aquilo que fala ao nosso coração, não é aquilo que enche os nossos olhos, mas que na verdade, no fundo, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o que nós vemos nesse texto é um líder, é um libertador, que dificilmente Israel, à primeira vista, o aclamaria como o libertador dos sonhos. Esse homem, diferente de outros que apareceram no livro dos Juízes, não foi um que Israel encheu os olhos diante dele. Ao contrário, ele é um homem que se revelou posteriormente um bom líder. Meus irmãos, fazendo uma brevíssima recapitulação, tendo aí em vista o tempo que nós ficamos sem meditar no livro dos Juízes, o livro de Juízes mostra a decadência espiritual do povo de Israel, que culminou na sua decadência moral. E o livro apresenta vários ciclos na história de Israel durante alguns séculos. O ciclo era: o povo abandonava a Deus, Deus enviava um castigo, o povo clamava a Deus, Deus levantava um libertador, livrava o povo voltava ao Senhor, até que esse libertador morresse. E então o ciclo começava novamente. E nós vemos que partes desse ciclo vão sendo omitidos no decorrer do livro, justamente para mostrar que as coisas iam de mal a pior. Primeiro, Deus levanta um homem, reveste com o seu espírito. Outros libertadores, já não é dito que Deus o revestiu com o seu espírito. Ou mesmo, já não é dito que Deus o levantou. Então, algumas omissões no livro vão mostrando que a vida espiritual de Israel entrou em uma espiral descendente, cada vez pior. E meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto um novo ciclo iniciando, que é um ciclo de Jefté. Jefté enquanto libertador do povo de Deus. E nós temos alguns pontos diferentes nesse tempo em que Jefté, que é muito conhecido de nós por algo que se tornou muito emblemático no seu tempo, mas algo que nós não trataremos hoje, sim no próximo sermão. Mas Jefté, alguns pontos são diferentes no seu período enquanto libertador. Em primeiro lugar, o contexto no qual ele aparece não é um contexto onde Deus está agindo em favor do povo. Veja bem, eu não quero dizer com isso que Deus está alheio ao que está acontecendo. Mas qual é o contexto anterior? Qual é o texto anterior que nós lemos a esse? O povo clamando a Deus e Deus dizendo que não ia agir em favor do povo. Em segundo lugar, Jefté, diferente de outros libertadores, não foi levantado por Deus. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer que Jefté está aqui agindo fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, mas não há uma informação clara de que Jefté foi objetivamente levantado como instrumento nas mãos de Deus para libertar a Israel. E em terceiro lugar, a história de Jefté mostra ao mesmo tempo a decadência espiritual de Israel, mas alguém que foi posteriormente reconhecido como um homem de fé. A história de Jefté é uma das maiores narrativas que nós temos no livro de Juízes. Um dos juízes que é dada maior atenção ao lado aí de Sansão. Muito tempo gasto para mostrar coisas emblemáticas e coisas que nós vimos como diferentes de tudo que nós poderíamos encontrar no livro do povo de Deus. E nós vamos dividir a história de Jefté em duas partes. Hoje ficaremos até o versículo 28 e posteriormente iremos até o final e talvez vamos pegar aí uma parte mais conhecida nesse segundo momento da história de Jefté. Mas essa primeira parte, eu gostaria que nós nos atentássemos a três coisas muito importantes.
3 coisas relacionadas àquilo que é necessário ao povo de Deus, que é alguém que vá à sua frente, um cabeça, um líder, alguém que conduza o povo de Deus. E nós vamos ver 3 coisas. Primeiro, que Israel precisava de um líder que fosse à frente na guerra contra os inimigos. Em segundo lugar, nós vamos ver que a liderança vitoriosa foi exercida por alguém que dificilmente seria visto como um libertador ideal. E em terceiro lugar, nós vamos ver que a liderança escolhida foi bem sucedida porque ela foi fiel àquilo que se esperava dela, nesse texto que nós lemos. Então nós vamos ver basicamente essas 3 coisas. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver que a liderança do povo de Deus, um cabeça para o povo de Deus, é necessário. Quando nós lemos os 2 últimos versículos do capítulo 10, nós vemos que está sendo colocado o contexto de tudo aquilo que aconteceu depois. Um pequeno comentário que vai explicar todo o desenvolvimento da narrativa de Jefté. O que acontece nesses 2 versículos? O povo que já estava há 18 anos sendo oprimido pelos filisteus e pelos filhos de Amon, agora o exército de Amon se coloca contra os filhos de Israel. Igualmente, os filhos de Israel se colocam em campo de batalha contra os filhos de Amon. Mas há um problema: eles não têm um líder, eles não têm alguém que encabeça esse exército, eles não têm alguém que vá à frente deles. Ou seja, depois de tanto tempo em opressão, 2 exércitos prontos para a batalha, mas não há aquele que vai carregando a bandeira, não há aquele que vai conduzindo o povo, não há aquele que vai dando a direção. Se nós lembrarmos aqui rapidamente de Gideão, qual foi a palavra de Gideão para o povo antes da batalha? Aquilo que eu fizer, façam vós também. Claramente se colocando como cabeça do povo. Nesse momento, não tem. E é interessante, irmãos, porque o homem sempre precisou de uma liderança. O homem sempre precisou de alguém que fosse o seu cabeça, aquele que vá à frente. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, Adão era o nosso líder, Adão era o nosso cabeça. Se ele fosse obediente, seríamos bem-aventurados. Se ele fosse desobediente, seríamos malditos. Ele desobedeceu e colocou todos nós debaixo de maldição. Mas logo veio a promessa de Deus, de que um segundo Adão viria, um outro cabeça, um outro líder do povo de Deus. Mas até que ele viesse, o que Deus fez? Deus permitiu que o povo ficasse disperso? De maneira alguma. Deus sempre providenciou homens, líderes, cabeças para o povo de Deus, preparando para a vinda daquele que seria o líder por excelência. Deus levantou os patriarcas que conduziam o povo de Deus. Deus levantou Moisés, que conduziu o povo de Deus. Deus levantou Josué, posteriormente levantou os juízes, depois levantou os reis, os profetas, os sacerdotes, homens que serviam para dar condução para o povo de Deus. Meus irmãos, pelo nosso orgulho e pela nossa soberba, por causa do nosso pecado, nós sempre pensamos que podemos guiar a nós mesmos. Nós sempre pensamos que podemos ser os líderes de nós mesmos, que podemos agir como bem queremos, fora de qualquer lei, fora de qualquer autoridade. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o homem sempre precisa ser conduzido por alguém. Faz parte da nossa essência não sermos independentes, mas sempre dependermos de alguém. E isso, meus irmãos, é um sinal claro que Deus deixou em nós, seres humanos criados, de que somos dependentes de Deus. Precisamos de Deus para ir à nossa frente. E quando o homem recusa isso, ele não deixa de ser guiado por ninguém. Ele apenas se torna idólatra, deixando de ser conduzido por Deus para ser conduzido por outra pessoa. Mas o que nós vemos é que agora Israel está no campo de batalha, aguardando um líder. Mas veja aqui uma grande diferença. O primeiro versículo do livro de Juízes, Juízes capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Josué, um líder claramente levantado por Deus, os filhos de Israel consultaram ao Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro
subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Irmãos, veja a diferença. No início do livro, quando eles ainda estavam naquele clima de obediência à aliança com Deus, eles clamam ao Senhor, e eles consultam ao Senhor: Senhor, quem de nós irá primeiro? Quem de nós será o cabeça? Mas o que nós vemos nesse texto é que os homens mesmos decidem escolher. Os homens mesmos, por sua própria iniciativa e pelos seus próprios critérios, decidem escolher quem ocuparia esse lugar necessário de uma liderança. E meus irmãos, o grande problema de nós, seres humanos caídos em pecado, não é a necessidade de alguém que vá à nossa frente, não é a necessidade de uma liderança, não é a necessidade de um cabeça. O grande problema é que nós continuamos procurando ao nosso bel prazer. Nós continuamos procurando muitas vezes sem consultar ao Senhor. Nós continuamos procurando, fazendo de nós mesmos o padrão para escolher quem irá à nossa frente. E eu digo de coisas pequenas até as coisas mais importantes da nossa vida. E as coisas mais importantes da nossa vida são claramente a nossa vida espiritual. Nós podemos tomar esse tipo de decisão na nossa vida. Por exemplo, quando uma mulher vai casar, ela não vai escolher simplesmente o seu marido, ela vai escolher aquele que será o seu cabeça. Quantas vezes essa escolha é feita tomando a própria vontade humana como padrão, tomando os padrões do mundo como nível, como modelo para nivelar aquele que será o cabeça, quando na verdade deveríamos olhar para o Senhor, para a palavra do Senhor e ver que tipo de cabeça. Os homens são colocados, hoje nós estamos aí, lembrando do Dia dos Pais, os homens são colocados por Deus nos seus lares como cabeças do lar. Mas quantas vezes essa liderança não é exercida segundo o padrão dado por Deus, mas é exercido segundo o padrão que nós escolhemos, a nossa vontade, aquilo que é mais confortável a nós. Essas e tantas outras lideranças. Nosso irmão Ló nos lembrou aqui durante a liturgia, e deve estar constante nas nossas orações, que muitas vezes nós estamos à mercê da escolha da liderança espiritual da igreja. E precisamos estar atentos, como estivemos aqui quando tivemos as nossas eleições para presbíteros e diáconos, e também na questão pastoral, para que a palavra de Deus seja o nosso padrão, para que numa mudança assim a nossa escolha não passe pelo nosso coração primeiro, não passe pelos nossos padrões humanos, mas passe por aquilo que Deus estabeleceu, que Deus instituiu. Mas principalmente, meus irmãos, e acima de todas essas coisas, quantas vezes a nossa vida espiritual nós colocamos padrões humanos para decidir quem será o nosso cabeça, quem será o nosso Deus, quem será o nosso Salvador, quem será o nosso libertador. E é inevitável que quando nós mesmos colocamos o nosso padrão, nós é que nos encaixamos nesse padrão. E nós pensamos que podemos nos libertar a nós mesmos e podemos nos salvar a nós mesmos. A necessidade é a mesma, liderança. O pecado continuou o mesmo, de escolher por nós mesmos, sem consultar o Senhor. Mas meus irmãos, quem foi esse que Israel escolheu? Uma liderança primeiramente rejeitada e depois aclamada pelo povo. O narrador do texto, o narrador de Juízes, o seu autor, nos apresenta um libertador em dois momentos muito distintos da sua vida. Primeiro, a partir do versículo 1, e nós vamos aí do versículo 1 do capítulo 11 até o versículo 11. Primeiro nós temos o estabelecimento da história de Jefté, pelo menos uma parte, e em um segundo momento encaixando esse homem na guerra que estava posta diante do povo de Israel. E em primeiro lugar nós temos o histórico desse homem que foi escolhido pelos anciãos de Gileade para libertar. E a primeira coisa que o narrador nos mostra é que esse homem foi rejeitado. Mas por que ele foi rejeitado? Quem é Jefté? A Bíblia fala algumas poucas coisas sobre Jefté. Coisas importantes, mas algumas poucas coisas.
Primeiro, ele era um homem natural de Israel. E isso é importante, porque nós já vimos no livro de Juízes que algumas vezes o libertador estrangeiro era sinal de vergonha para o povo. Mas Jefté não. Jefté é um homem natural de Israel. Em segundo lugar, a Bíblia o classifica como um homem valente. Aqui, o mesmo adjetivo que a Bíblia deu para Gideão, quando o Senhor diz, vai nessa tua força, homem valente. Mas há um adjetivo negativo para esse homem. Ele é filho de uma prostituta. Ele é um filho ilegítimo. E nesse texto é um primeiro grande sinal da cananização de Israel. Ou seja, é um primeiro sinal de como as coisas estavam indo mal no povo de Deus. Por quê? Porque a prostituição era um sinal claro, ensinado pela lei de Deus, da quebra do pacto matrimonial, que era um resultado do pacto com Deus. Ou seja, o povo de Israel tinha um pacto com Deus, e um dos aspectos do pacto com Deus era que as suas alianças matrimoniais deveriam ser feitas e deveriam ser fiéis dentro do próprio povo de Deus. Em segundo lugar, esse texto e esse fato do nascimento de origem pecaminosa de Jefté mostra ou uma procura ilegítima pelo prazer ou a manifestação da idolatria. Porque nós sabemos muito bem que os povos pagãos, no seu culto e na sua forma religiosa, via de regra estava envolvida a imoralidade sexual. E em terceiro lugar, demonstrava desonra para a família. Então esse homem tem algumas coisas boas, algumas características pessoais boas, mas ele carrega consigo uma marca negativa. Mas perceba, essa marca negativa não dependeu dele. Ele não foi culpado. Ele não teve culpa do que o pai ou a mãe fizeram, mas ele carregou sobre si a marca. E por ser filho ilegítimo de Gileade, ele foi expulso pelos irmãos da sua terra. E aqui nós vemos um segundo sinal da degradação moral que existia em Israel, porque os seus irmãos o rejeitaram por causa de herança, por causa de avareza, para que ele não fosse herdeiro juntamente com os outros irmãos, mostrando a recusa quanto à lei de Deus contra a avareza e contra o socorro daqueles que são próprios da sua família. O resultado, meus irmãos, dessa história trágica de vida de Jefté, nesse primeiro momento, é que ele foi expulso. Não que houvesse, em primeiro momento, nenhum demérito de sua parte, mas ele foi expulso, e a Bíblia diz que homens, em uma outra tradução, diz que homens vadios se juntaram a ele, homens mercenários, homens incrédulos, e começaram a ser a turma, o exército de Jefté. Mas depois de estabelecer esse quadro, o narrador entra num segundo momento da vida de Jefté. E esse segundo momento é quando o narrador traz os nossos olhos de volta para a guerra. Aquele povo está em aperto. Aquele povo está precisando de um homem valente que vá à frente deles. E qual é a opção que eles têm? Jefté. Porque eles sabiam das suas marcas negativas, mas eles sabiam das qualidades daquele homem. Eles sabiam do que ele era capaz. Então o texto nos mostra que eles vão atrás novamente. E aqui acontece o primeiro grande diálogo desse texto. O diálogo de Jefté com os anciãos de Israel. E o diálogo se dá de maneira muito clara no texto, quando há um pedido para que Jefté volte e seja o líder daquele povo. Mas Jefté, de maneira muito própria, e nós vamos ver que essa é uma característica dele, ele se coloca muito bem, lembrando aqueles homens que eles o haviam rejeitado. Não foi ele que decidiu sair do meio do povo, mas eles mesmos que o expulsaram. Aqueles homens reconhecem isso e afirmam que é por isso mesmo que agora eles estavam atrás de Jefté. Então, é selado ali o grande acordo entre eles. Jefté diz, então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu for o cabeça de vocês, e se eu liderar a guerra, e se eu vencer, eu vou comandar vocês. É isso mesmo? E aqueles homens não somente confirmam, mas tomam o próprio Deus como testemunha, dizendo que o Senhor nos faça o mal, se isso não acontecer. O que nós vemos então é que aquele que antes havia sido rejeitado por questões alheias a si mesmo, agora é trazido de volta diante da necessidade que ele podia cumprir.
E aquele homem valente agora sai à guerra a favor do povo. As capacidades daquele homem superam toda a desconfiança que existia quanto a ele. Porque havia a necessidade de uma liderança. E havia alguém com as capacidades necessárias para satisfazer essa necessidade. Mais uma vez, meus irmãos, voltando às nossas necessidades. Eu falei anteriormente que o nosso problema é que nós muitas vezes procuramos líderes, cabeças, pessoas que vão nos guiar pelo nosso próprio padrão, aquilo que nos agrada mais. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos procurar, orientados pela palavra de Deus, lideranças que vão suprir aquilo que nós precisamos. Por exemplo, vou voltar a alguns exemplos que eu dei anteriormente. Uma mulher que vai procurar um marido, o que ela precisa? O que é essencial? Homem pode até ser bonito, pode até ter dinheiro, pode até ter muita saúde, pode ter muitas características que são boas. Mas isso não é o que a Bíblia diz que a mulher precisa. Precisa de um homem crente. Precisa de um homem que vá instruí-la na palavra. Precisa de um homem que vai ser o líder espiritual, que vai conduzi-la para perto do Senhor, que vai ensinar, que vai exortar, que vai admoestar. Essa é a necessidade. É por isso que eu citei na introdução do sermão, que muitas vezes pode acontecer de nós hoje, pela providência de Deus, estarmos casados com pessoas que talvez a um primeiro momento nós não gostaríamos, mas que no final das contas se mostrou aquele ou aquela que supririam as nossas necessidades. Uma família, o que precisa do seu cabeça? Esposa e filhos não precisam necessariamente de um homem que seja atlético, um homem que seja muito forte. Precisa igualmente de um cabeça espiritual. Precisa de alguém que seja o exemplo do lar, que caminhe a família ou encaminhe a família para mais perto do Senhor. Quando nós pensamos em igreja, nas lideranças, como lembrando, tivemos as nossas eleições, a igreja precisa de líderes carismáticos. A igreja precisa de líderes que tenham características que não dizem especificamente a vida eclesiástica? Não. A igreja precisa de líderes que venham a satisfazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser o padrão de liderança bíblica. E mais uma vez, na nossa vida espiritual, quais são os líderes ou cabeça espiritual que nós procuramos para nós? Nós precisamos procurar aqueles que satisfaçam as nossas reais necessidades, aqueles que tenham essa capacidade. Muitos mediadores, muitos salvadores, muitas formas de serem salvos nos são oferecidas no mundo, mas nenhuma delas supre a nossa necessidade, porque a nossa necessidade é de sermos inculpáveis diante de Deus. A nossa necessidade é de sermos justificados diante de Deus. A nossa necessidade é de termos os nossos pecados perdoados. Boas obras não satisfazem isso. Religiosidade não satisfaz isso. Mediadores humanos não satisfazem isso. Uma vida moral ilibada não satisfaz isso. Só existe um cabeça que vai satisfazer isso. E só existe alguém, que vai cumprir o parâmetro necessário. É por isso que muitas vezes um líder é rejeitado, mas no final das contas, ele é que tem as características que preenchem ou satisfazem a nossa necessidade. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos no texto uma liderança que por fim foi bem executada. Uma liderança era necessária, a necessidade foi satisfeita, e ao ser satisfeita essa necessidade, essa liderança foi bem executada. O que nós vemos do versículo 12 até o versículo 28 é o segundo grande diálogo dessa perícope. Dessa vez não mais de Jefté com os anciãos, mas dessa vez Jefté com o rei dos filhos de Amon, aquele que se colocou como inimigo do povo de Deus. E o livro de Juízes mostra a decadência de Israel, como nós já falamos. Coisas ruins sobre Jefté vão aparecer, mas para o momento, o texto parece mostrar que aquilo que era esperado de Jefté foi cumprido. Ele assumiu a liderança e fez aquilo que era necessário para conduzir o povo de Deus. O texto nos mostra, em primeiro lugar, que Jefté questiona a raiz do problema.
Ele questiona o rei dos filhos de Amon: por que vocês estão em guerra conosco? E é interessante, irmãos, que ele se coloca de igual para igual com aquele rei, colocando e tomando sim essa posição de líder do povo de Deus, assumindo que ele está na condução, assumindo que ele é o cabeça. E para isso, para agir de fato como líder do povo de Deus, Jefté usa vários tipos de argumento contra o seu inimigo. Em primeiro lugar, ele usa o seu argumento histórico. Por quê, irmãos? Qual era o grande problema aqui? Os filhos de Amon foram para um determinado lugar e começaram a guerrear contra Israel. Por quê? Porque diziam que a terra onde eles estavam pertenciam a eles. Israel tinha tomado deles, então eles queriam a terra de volta. Esse era o argumento do rei. Mas Jefté vai mostrar que ele estava equivocado. E de maneira, pelo menos em um primeiro momento, muito diplomática. Porque ele usa o argumento da história. Ele volta os olhos do rei de Amon para trás e mostra que aquela terra nunca foi dele. Ele vai mostrar que quando Israel sai do Egito, ele passou por uma terra, não deixaram eles passarem pelo meio. Eles passaram por outra terra, não deixaram Israel passar pelo meio. Israel deu voltas e chegou até aquele lugar. Naquele lugar, eles guerrearam e aquela terra que pertencia a outro povo, pertencia aos amorreus, agora pertencia a eles. Os filhos de Amon nunca tinham passado ali perto. Então, em primeiro lugar, o líder de Israel, o libertador de Israel, mostra que aquela guerra era injusta porque ela não estava baseada na verdade. Em segundo lugar, Jefté argumenta teologicamente. E é interessante, irmãos, porque quando Jefté argumenta teologicamente, sabe o que ele faz? Ele expõe a verdade de Deus. E ao expor a verdade de Deus, ele denuncia a falsidade do Deus daquele povo. Ao mostrar como Deus é verdadeiro, automaticamente ele mostra como os outros deuses eram falsos. Por quê? Ele diz assim ao rei dos filhos de Amon: foi Deus que me deu essa terra. Foi Deus que tirou o povo que estava aqui e nos deu. E olha o questionamento que ele faz para os filhos de Amon: o Deus de vocês, Quemos, se ele dá uma terra para vocês, vocês não tomam essa terra como se fosse de vocês? Pois bem, a mesma coisa fazemos nós. O nosso Deus nos deu essa terra, ela é nossa. Ao fazer isso, ele mostra para os filhos de Amon que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e que o Deus deles era um falso Deus. Ele mostra a realidade de Deus diante dos olhos dos seus inimigos. E em terceiro lugar, ele argumenta pessoalmente. Ele olha para o próprio rei e questiona se ele tinha moral para reivindicar qualquer coisa. Ele pergunta: por acaso você é maior que Baraque? Baraque foi aquele rei que trouxe Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas veja, Balaque não guerreou contra o povo de Israel. Balaque tão somente ficou com medo de Israel e por isso queria que Israel fosse maldito. Mas ele diz: por acaso você é maior? E ele afirma por fim que ele não estava em pecado. E ele entrega a causa a Deus, que é justo. E essas são as palavras de Jefté. Ele não negocia, ele não barganha, ele expõe a verdade. Nós não tomamos nada que não é nosso. Foi Deus que nos deu. E você não tem direito de reivindicar nada. Ele faz aquilo que deveria ser feito. Uma liderança bem executada. Uma liderança de acordo com a necessidade do povo de Israel. Uma liderança de acordo tão somente com aquilo que era justo. Nada mais do que isso. Meus irmãos, Israel estava diante de uma guerra iminente. E no próximo capítulo, na próxima perícope, nós veremos essa guerra em ação. E eles tinham a necessidade de um líder. Dificilmente olhariam para Jefté como um líder, mas por causa das suas características foi novamente arregimentado. E no seu papel de liderança cumpriu o que se esperava dele. E o autor de Juízes, na verdade, parece enfatizar isso. Há necessidade de um líder que vá diante do povo. Talvez o líder não seja quem o povo todo quer,
mas é aquele que tem condições de fazer o que deve ser feito. Parece que esse é o foco do autor aos Juízes, principalmente se nós lembrarmos que o livro de Juízes provavelmente foi escrito para reafirmar Davi como rei de Israel. Ou seja, há necessidade de um rei. Talvez Davi não seja quem vocês queriam. Lembrem que o povo aclamou primeiro foi Saul. Mas é ele que tem a capacidade de fazer o que o povo precisa. E na verdade, meus irmãos, esse quadro é comum nas Escrituras. A Bíblia nos mostra várias vezes homens que foram rejeitados, mas no final das contas, eles foram os responsáveis pela prosperidade ou pela libertação de Israel. Nós podemos nos lembrar aqui de José, rejeitado pelos seus irmãos. Alguns queriam até matá-lo, mas foi vendido, foi para o Egito, dado como morto. Mas no final das contas, quem foi usado por Deus para preservar a linhagem messiânica foi José, levando o povo para o Egito para que eles não morressem de fome. A mesma coisa aconteceu com Moisés. O primeiro contato próximo de Moisés com o próprio povo de Israel, a Bíblia nos mostra que ele foi separar uma briga entre dois israelitas e eles o rejeitaram. E ele fugiu. Mas no final das contas, quem diria, foi Moisés, o mediador entre o povo de Israel e Deus, que os tirou da terra do Egito. Nós vemos Davi contra Golias, tantos homens fortes, tantos homens experientes na batalha, mas quantos homens covardes. Davi, que era jovem, Davi que era inexperiente, foi aquele usado por Deus para derrotar Golias e dar assim a vitória ao povo de Israel. E meus irmãos, hoje não é diferente. Parece que alguns libertadores continuam sendo rejeitados, mas no final das contas, esses libertadores, apesar das suas falhas, continuam sendo aqueles que têm a capacidade de fazer o que nós precisamos. Eu gostaria de levantar ou demonstrar pelo menos 3 desses libertadores, líderes, desses aspectos que Deus coloca para ir adiante de nós, que muitas vezes são rejeitados, mas só eles têm condições de fazer o que nós precisamos. O primeiro, e não poderia ser diferente, é o Senhor Jesus. Todos nós, meus irmãos, temos necessidade de um Salvador. Todos nós temos necessidade de alguém que vá diante de nós, diante do próprio Deus. Todos nós temos necessidade de alguém que cumpra a lei de Deus de maneira perfeita diante de nós. Nós rejeitamos Jesus o tanto que nós podemos. Nós rejeitamos a Jesus e tentamos nós mesmos nos salvarmos. Arrumamos vários outros mediadores. Arrumamos várias outras formas de nos salvar. Até onde nós podemos, até onde o Senhor não tem misericórdia de nós, nós rejeitamos a Jesus. Até que é posto diante dos nossos olhos a nossa incapacidade. E nos é mostrado, revelado pelas Escrituras, como que somente Jesus tem poder para nos salvar. Como que somente Ele preenche aquilo que é necessário para a nossa salvação. Então Jesus, rejeitado por muitos, rejeitado por todos, quando nós temos a nossa fragilidade exposta diante de nós, é a Ele que nós recorremos. É atrás dele que nós corremos. E Ele é o único que tem condições de satisfazer as nossas necessidades. Porque se nós temos necessidade de obedecer à lei de Deus de maneira perfeita, Ele obedece por nós. Se nós temos necessidade de sermos livres da ira de Deus, Ele nos livra. Se temos necessidade de sermos justificados, é pelas obras dele que nós somos justificados. Jesus é esse, muitas vezes rejeitado, mas o único que tem poder para nos salvar. O segundo que eu gostaria de mostrar, pode parecer a mesma coisa, mas não é o Evangelho. O Evangelho, ele supre as nossas necessidades. Qual necessidade? Meus irmãos, nós nascemos em inimizade contra Deus. Nós nascemos em guerra contra Deus. Nós nascemos já num campo de batalha, no qual o inimigo que nós temos diante de nós é o Deus Todo-Poderoso. E nós somos inimigos dele por causa dos nossos pecados. E o que nós precisamos? Reconciliação com Deus.
Nós precisamos viver em paz com Deus. Nós precisamos deixar de ser inimigos de Deus. E nós procuramos vários libertadores para isso. Nós procuramos as boas obras. E nós fazemos de tudo para sermos pessoas boas, o que é totalmente insuficiente, porque se tem uma coisa que nós não somos, é bons. Nós procuramos a caridade. Nós procuramos uma vida religiosa. Nós procuramos uma vida moral que não tenha do que ser acusada. Tudo isso para rejeitar o Evangelho. Mas, meus irmãos, até que todas essas coisas se mostrem inúteis e nós sejamos convencidos pelo Espírito de Deus que o Evangelho, e somente Ele, é a mensagem de reconciliação entre o homem e Deus. E quando nós nos quedamos diante do Evangelho, e quando nós cremos na mensagem de que só Jesus é o nosso Salvador, Ele faz por nós aquilo que nós precisamos, e Ele nos reconcilia com Deus. E bandeiras brancas são levantadas de todos os lados, e nós vivemos em paz com o nosso Deus. Um terceiro libertador, muitas vezes rejeitado, que eu gostaria de levantar aos irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos necessidade do povo de Deus. Nós temos necessidade de termos o nosso caráter moldado. Nós temos necessidade de sermos confortados e consolados. Nós temos necessidade de estar num ambiente onde o nosso pecado vai ser mortificado e não promovido. Mas o que nós fazemos? Olhamos para as mazelas da igreja. Olhamos para as características ruins da igreja. Olhamos para as falhas da igreja. E decidimos então nos apartar da igreja. Nessa falsa ilusão de que podemos viver uma vida boa com Deus, longe da igreja. Nessa falsa ilusão de que podemos amar o noivo e desprezar a noiva. Nessa falsa ilusão de que igreja é algo criado pelos homens, não é necessária. Até que nós percebamos como a igreja é fundamental para a nossa vida. Até que nós percebamos como os irmãos em Cristo são ferramentas de Deus para moldar o nosso caráter. Até que nós percebamos que a igreja é o único lugar dado por Deus, o único lugar dado por Deus, onde o crente é alimentado, tem a sua fé nutrida, onde o seu pecado é mortificado, e só a igreja tem a capacidade de nos oferecer isso. Porque qualquer outro ambiente que não seja a comunhão dos santos, o nosso pecado é promovido, as nossas fraquezas são evidenciadas, e nós somos enfraquecidos na fé e andamos longe de Deus. Meus irmãos, a nossa vida é um constante campo de batalha. Nós lutamos guerras, nós estamos em guerra com esse mundo, com as suas influências perniciosas. Nós estamos em guerra com o nosso próprio pecado, que tenta nos cativar e tenta nos fazer cair. Nós estamos constantemente em guerra contra Satanás, que tenta a todo momento e de todas as formas nos destruir. E meus irmãos, nós somos o povo de Israel. Nós precisamos de alguém que vá adiante de nós nessas batalhas. Não pensemos nós que temos qualquer força ou condição de lutar por nós mesmos. Nós precisamos de um cabeça. E meus irmãos, o cabeça que temos, o único, por excelência, é o Senhor Jesus. É Ele que tem condições de nos livrar do mundo. É Ele que tem condições de nos livrar da ira de Deus. É Ele que tem condições de nos livrar do nosso pecado. É Ele que tem condições de nos livrar do poder de Satanás. O nosso Senhor Jesus, muitas vezes rejeitado, mas o único que tem as capacidades para isso. E o Senhor Jesus nos é oferecido por meio do Evangelho e por nada mais. Por isso devemos crer no Evangelho. Devemos crer na mensagem de reconciliação entre nós e o nosso Deus. E entender que não há outra mensagem
que traga a nós salvação. E o Evangelho que nos oferece a Cristo, quando crido, nos coloca no corpo de Cristo. Com as suas falhas, sim. Com as suas fragilidades, sim. Com as suas mazelas, sim. Mas o povo de Deus, o povo salvo, o povo redimido pelo sangue de Cristo e que estará junto, purificado por toda a eternidade. Meus irmãos, muitas coisas nos surpreendem. Muitas coisas que nós achamos que seria ruim se mostram boas. Uma igreja, um pastor, um trabalho, uma viagem, mas mais do que tudo isso, o próprio Senhor Jesus. Talvez muitos de nós aqui já falaram no passado: eu nunca vou ser crente. Tá maluco? Esse negócio de crer em Jesus, esse negócio de ir para a igreja, dar dinheiro para pastor. Talvez nós já falamos isso aqui. Talvez nunca falamos, mas talvez pensamos. Mas algo que se mostrava ruim para nós, se mostrou o caminho de salvação. Se mostrou o caminho da vida abundante. Porque são de fato essas coisas que suprem as nossas necessidades. Que olhemos, meus irmãos, para o Senhor Jesus, para o Evangelho e para a igreja, como as maneiras pelas quais o Senhor nos salva, nos edifica e nos transforma. Amém?